Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha experiência durante a faculdade de jornalismo. Se você pretende fazer jornalismo ou ainda não sabe qual faculdade escolher, fica até o final porque talvez esse vídeo vai ajudar você a escolher jornalismo ou até uma outra profissão. Esse é o nosso papo de hoje. Mas antes da gente começar, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos pra gente trazer mais vídeo aqui no canal sobre o assunto, tá bom? Eu entrei na faculdade no ano de 2019, já no segundo semestre, meados de junho, julho, mas as minhas aulas só começaram no mês de agosto. Eu entrei na Universidade Anhanguera de São Paulo, pelo programa Universidade para Todos. Eu fui bolsista do programa 100%, deu tudo certo, enfim. Outro dia eu faço um vídeo falando um pouquinho sobre o ProUni para vocês. O fato é que eu entrei na faculdade em 2019 e terminei a faculdade em 2022. A faculdade de jornalismo possui 8 semestres, no caso 4 anos. Então eu fiquei de 2019 a 2022 aí estudando, enfim. E assim, o jornalismo pra mim era um sonho, desde criança. Sabe quando os pais perguntam, e aí, o que você quer ser? A tia pergunta, e aí, o que você quer ser quando você crescer? Eu falava, eu vou ser jornalista, eu quero ser igual a Fátima Bernardes, eu quero trabalhar no Jornal Nacional, sabe? Essa coisa. E eu fui crescendo, sustentando essa ideia de que eu queria ser jornalista, e depois que eu terminei a escola, eu falei, bom, vou ser jornalista. Eu não tinha nenhuma outra profissão em mente, eu não tinha nenhum outro objetivo em mente, isso era meu único objetivo na época e eu apostei tudo nisso. Então em 2019 eu entrei na faculdade, foi muito bacana, pra mim era tudo muito novo, né? A universidade era grande, era um pouquinho longe, eu tinha que me deslocar, mas era tranquilo. E foi aquela emoção, aquela alegria, o primeiro semestre, o segundo semestre. Aí foi entrando no terceiro semestre, eu já comecei a ficar um pouco assim. E aí eu acabei vendo que talvez não fosse tão divertido quanto eu esperava. Mas assim, a universidade era muito bacana, os professores eram ótimos, os professores da unidade em que eu estudava, eles eram ótimos, eram incríveis, explicavam tudo perfeitamente, eles tinham história de carreira para contar e tinham histórias inspiradoras pra gente, né? Só que alguma coisa em mim mesmo que não tava deixando fluir tanto assim. No começo da faculdade as turmas eram muito grandes. Eles juntavam em uma sala não somente os alunos de jornalismo, mas alunos de publicidade, alunos de marketing. Cheguei a estudar também com alunos de administração, porque tinham matérias em comum. Durante o meu curso, né, durante esses 4 anos, eu tive 49 matérias. Então, várias matérias foram em comum com outras classes, com outros alunos, e aí teve momentos de algumas aulas as classes serem enormes e outras aulas as classes serem pequenas. Mas isso não foi uma coisa que atrapalhou minha experiência, muito pelo contrário, eu achei que uma classe, assim, não com 100 pessoas, mas uma classe com umas 30, 40 pessoas, era muito bacana porque a galera participava e a gente podia conhecer pessoas novas, interagir, então essa parte foi muito bacana. As matérias práticas, elas eram as minhas favoritas. A gente tem aula de radiojornalismo, a gente tem aula de fotografia, a gente tem aula de jornalismo impresso, jornalismo televisivo. Então, na faculdade a gente tem essas aulas práticas, né? Você se apresenta, você apresenta o jornal, você faz a locução, é muito bacana, é muito legal isso, é bem divertido mesmo. As aulas práticas eram as minhas favoritas, mas infelizmente chegou a pandemia. No começo de 2020 foi quando as coisas começaram a apertar, né? E aí a gente teve o fechamento das escolas, teve o fechamento dos comércios e tudo mais. Então, a maioria das minhas aulas práticas tiveram que ser suspensas durante esse período. E aí também, como vários outros cursos e até trabalho, as aulas se tornaram remotas. Então, era mais aquele conteúdo um pouco mais teórico, era um conteúdo um pouquinho mais enxuto, enfim. Era algo bem bacana, as aulas eram muito boas, mas como eu falei, essa questão prática ela era muito mais divertida, mais imersiva, e isso a gente não teve durante
o período de pandemia por conta do distanciamento social que tínhamos que ter, né, dos cuidados com a nossa saúde, com a nossa família, enfim, quem viveu sabe que não foi fácil o período de pandemia e inclusive ele não foi fácil para quem estava estudando, para quem estava trabalhando, para quem precisava sair de casa. Então, isso influenciou um pouco também na minha experiência durante a faculdade. No começo eu não gostava muito, eu não era muito acostumada a ter aulas remotas e foi um pouquinho difícil para acostumar, mas ali depois de 1 ano fazendo aulas remotas eu nem queria mais voltar para as aulas presenciais. Eu acredito que provavelmente se eu não tivesse essas aulas remotas durante um período, talvez eu não ia aguentar e eu não iria conseguir terminar a faculdade. Porque eu estava vivendo um período, assim, muito difícil, todo mundo estava vivendo um período muito difícil, né, durante a pandemia. E era trabalho, era estudo, era estágio, era tudo muito junto, tudo muito misturado e aquilo me deixava um pouco sobrecarregada. Eu acredito que isso me ajudou de certa forma, as aulas remotas me ajudaram de certa forma a conseguir terminar a faculdade, porque talvez eu não conseguisse terminar se eu continuasse da forma que eu estava, aquela agitação, saía de casa às 5 da manhã e chegava em casa meia-noite, era uma loucura. Quando eu terminei a faculdade, eu estava em um estágio, né, estava estagiando. Quando eu terminei, eu fui contratada como jornalista temporária lá na empresa onde eu estava estagiando. Então, eu já saí da faculdade, já estava meio que empregada, né, digamos assim, e deu tudo certo até aquele momento, eu terminei e consegui entregar meu TCC, depois eu conto pra vocês a história do meu TCC em outro vídeo, vocês comentem aí embaixo se vocês querem, e deu tudo certo e eu consegui me formar, né? Mas assim, por mais que tenha sido um pouco difícil, né, durante o processo, eu consegui terminar e deu tudo certo. Hoje, eu faria faculdade de jornalismo, vivendo as experiências que eu vivi? Não faria, mas isso me ajudou a descobrir o que eu não queria, né? Porque o que eu queria eu ainda não sei, o que eu quero eu ainda não sei, mas isso me ajudou a descobrir o que eu não queria. Mas assim, se você quer fazer jornalismo, vai pra cima. Se você tá em dúvida, pensa um pouquinho mais, mas não fica o tempo todo pensando, porque você tem que agir e só assim você vai descobrir se aquilo é ou não pra você. Eu descobri no meio do processo, mas eu resolvi terminar. Por quê? Porque eu já tinha investido meu tempo, né? Eu também já era bolsista, então eu não tinha tantos custos. Então, para mim, foi conveniente terminar, né? E foi até bom para mim terminar a faculdade, porque depois eu pude utilizar essa experiência para outras questões na minha vida. Se eu não tivesse começado a faculdade de jornalismo, talvez eu não soubesse que aquilo não era o que eu queria realmente fazer. Então foi necessário eu começar a fazer para descobrir que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Hoje eu não trabalho com jornalismo, trabalho com marketing, mas isso também é uma outra história e depois eu conto para vocês. A questão é que só você pode decidir o que você quer e só você pode decidir o que você vai fazer. Porque assim, se você quer fazer jornalismo e decide não fazer, depois fica pensando, eu deveria ter feito, você pode se arrepender amargamente. Talvez poderia ser uma coisa que para você seria incrível, que seria uma experiência incrível, que mudaria completamente a sua carreira, mas também poderia ser a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu entrar totalmente animada, totalmente feliz e descobrir que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Mas isso é a experiência de cada pessoa. Eu tive essa experiência, as pessoas que estudaram comigo tiveram as experiências dela, você aí vai ter a sua experiência. Então isso vai depender muito de pessoa para pessoa, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus objetivos, né? Então isso é uma escolha assim muito individual. Então, se você quer fazer jornalismo, faça. É muito bacana. Eu decidi não continuar, mas talvez para você seja uma coisa incrível, talvez para você seja uma coisa maravilhosa. E se você quer fazer, mas ainda tá com o pé meio assim, eu digo para você, faça.
porque você só vai descobrir se você quer aquilo pra você se você começar. Não tem problema nenhum em você fechar depois. Não tem problema nenhum em você ver que aquilo não é pra você e você deixar de lado. Não tem problema, a vida é uma só. Você tem que fazer suas escolhas e as escolhas que te fazem mais feliz, que te trazem alegria. Tudo bem? Bom, esse foi o papo de hoje. Eu espero que você tenha conseguido entender mais ou menos como funciona a faculdade de jornalismo. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo e não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos, inclusive seus amigos que querem fazer jornalismo, viu? Não deixe de compartilhar este canal com eles. Até a próxima, gente!